Bom, pessoal, boa noite, né? Hoje nós vamos continuar a aula 2 de macroeconomia e é um assunto que possa parecer complicado, mas não é. Na realidade, a macroeconomia ela vai cuidar, então, de assuntos ligados a todo um estabelecer, né, de uma harmonia entre alguns indicadores. A gente já viu os de elasticidade. Então, interessante, gente, é que tem alguns indicadores que são seguidos, melhor dizendo, pela macroeconomia. Indicadores, por exemplo, do produto interno bruto, da produção nacional. Tem os indicadores da taxa de emprego, né, da empregabilidade das pessoas. Tem indicadores também da taxa de inflação, essa variação da moeda. Tem todos esses indicadores, né, os indicadores chamados de capital, indicadores econômicos, indicadores que medem o bem-estar social de uma coletividade, eles têm que ser perseguidos e, uma bela hora, alguns vão ter que ser, num país, por exemplo, em detrimento de outros, vão ter que ser abandonados. É alguma coisa assim que a gente vai ver. Eu quero trazer alguma coisa suave para vocês, não muito teórica, não muito extensa, mas para você entender. Uma época, o que acontece? O indicador ele acaba sendo um influenciador do outro. Então tem as políticas, né, retracionistas, expansionistas, que nós já até tivemos uma ideia naquela apostila de conceitos básicos de economia. Então, por exemplo, se eu estou valorizando o produto interno bruto, se eu estou valorizando a produção nacional, ela está lá em cima, né? Isso é importante, isso é bacana, mas tem que se analisar a questão ali do emprego. Por quê? Essa questão da taxa de emprego, a empregabilidade, a taxa de nível de emprego de oferta. Porque se a indústria nacional está cada vez mais aproximando daquela extensão máxima dela, aquela produção máxima, automaticamente ela vai partir para aspectos tecnológicos, ela vai colocar computadores e máquinas em todo o processo produtivo e ela vai querer alcançar cada vez mais mercado externo, etc. E aí o que acontece? Ela troca a mão de obra humana por maquinário, por tecnologia. Isso é um caminho, mas você entende? O governo tem que correr lá e fazer o quê? Aí ele tem que diminuir essa proteção ao produto, né? E dar uma desvalorizada e dar um up nos empregos. Porque senão não adianta, né? Emprego gera renda, renda gera consumo, e se não houver consumo, aquela própria produção lá, aquela empresa que está no ápice do produto interno bruto muito valorizado, ela vai tender a ter um desequilíbrio. Então, esse equilíbrio que busca-se na macroeconomia. Então, busca-se esse equilíbrio para a questão de emprego e renda, para a questão da inflação, para a questão do produto interno bruto e outra coisa, né, para a questão da moeda brasileira, que é a questão do câmbio, que é um índice importantíssimo, né? É a valorização da nossa moeda, porque aí a gente vai olhar aquela coisa da importação e exportação. Tem que haver um equilíbrio, né, entre importação e exportação. A balança comercial brasileira, ela vai nos pedir isso, porque se a gente estiver exportando demais, né? Se estiver importando demais, está importando demais, então está desaquecendo o nosso produto interno bruto, está desaquecendo a nossa economia, porque nós estamos comprando de fora, desestimulando a nossa economia, né? Ou estimulando demais também a nossa economia, digamos que a gente estimule muito e controle o processo inflacionário, mas aí tem uma demanda crescente, tem um excesso de demanda, e isso é preocupante porque os preços vão subir e aí origina a inflação. Então eu estou fazendo esse popurrí, essa teia de aranha, para que vocês vejam que o governo, como a gente viu em elasticidade, política do preço mínimo, política do preço máximo, ele começa a fazer essa nuance de intercalar esse processo e a mão invisível do Estado. Aí, né, entra lá naquela mão invisível, o conceito que a gente passou para vocês, com Adam Smith falava demais nisso. Então, economia é realmente uma
Uma matéria fascinante, eu quero que vocês viajem com isso comigo, eu quero que viajem, no plantão nós vamos trocar ideia. Tá, vamos passar um filminho, aquele mesmo processo, vamos ter as nossas slides lá falando mais abrangentemente disso, mas eu quero que vocês entendam esse processo, né? PIB, Produto Interno Bruto, receita, a receita corrente. Nós temos que analisar a questão dessa valorização cambial, nós temos que olhar a questão da inflação, nós temos que olhar do emprego, porque tem que olhar emprego e renda, poupança popular. Então, esse é um processo mesmo, que essa mão lá invisível, que os governos têm que olhar, eles são, né? Então, a gente vê que durante a história, muitas das vezes, abriu-se para um processo e em detrimento de outro. A moeda nossa desvalorizou em relação ao dólar. Aí tem que correr lá, ter uma atitude de valorização cambial. A nossa moeda, houve uma demanda muito latente e aquela profusão de preços aumentarem, aí teve que controlar a inflação. Em detrimento do quê? Em detrimento do emprego e renda, em detrimento do nosso produto interno bruto. Então, uma coisa... geralmente, se a gente for olhar na história, a gente vai ver aqui mais à frente, a gente vê uma flutuação nesses processos da mão governamental, né? Das atitudes da economia em prol do equilíbrio. Lembram da oferta e demanda? Não tinha que ter o preço de equilíbrio de mercado? Que é aquela coisa que nem há excesso de demanda, nem escassez, né? Então, a macroeconomia, ela cuida disso. A gente começou pela elasticidade, para ver aquela coisa de impostos, né? A gente viu os impostos, a gente viu essa parte do governo em taxação de preço mínimo e preço máximo. Agora a gente vai ver o processo mais macro, né? Para a gente entrar bacana aí, no plantão a gente troca ideia. Vamos ver uns filminhos aí na frente, né? Vamos ver, 2, assim para suavizar. Mas entendam, né? A macroeconomia, ela cuida desse contexto, né? E tá ali, ó, Adam Smith, a mão invisível do Estado, né? Que tem que... Algumas vezes essa mão, ela é benéfica, outras vezes nem tanto, né? Outras vezes, como a gente vê, a carga tributária complica. Então, a gente tem que ver essa questão fiscal, né? Essa questão fiscal do governo, essa questão de assegurar o emprego e renda, essa questão de assegurar o produto interno bruto, a produção nacional, e essa questão também de olhar o valor da nossa moeda, né? O valor da moeda nacional. Isso é importante porque, do contrário, a gente se perde. Então, viu os discursos dos governantes, dos presidentes, né? Uma hora a gente vai debater sobre isso. As falas deles estão nesse tripé macroeconômico aí que a gente fala, né? Vamos ver, temos alguns assuntos a abordar, a gente volta depois. No plantão a gente vai voltar nisso, mas vamos lá. Neste vídeo, produzido por acadêmicos do curso de Administração Pública da UEMA, Polo Viana Maranhão, almejamos estabelecer alguns indicadores da macroeconomia no Brasil. A macroeconomia aborda aspectos global das unidades econômicas, individuais e de mercados específicos. Ela busca oferecer políticas para melhorar o aumento e explicar os fenômenos econômicos. Como ferramenta para medir o crescimento econômico, o Produto Interno Bruto, PIB, é um indicador que mede o crescimento econômico de uma determinada região, como uma cidade, um estado ou um país. A taxa de inflação é o aumento anormal e consecutivo de preços que ocasionam a diminuição da capacidade de investimento da moeda local. O aumento da taxa de inflação acaba reduzindo o poder aquisitivo da população, e isso dificulta a demanda por produtos e serviços. Sendo assim, a ocorrência constante da inflação faz com que a moeda local perca seu poder de compra. O PIB e a inflação, assim como a taxa de juros, influenciam em outro indicador, a
a taxa de desemprego. Isto é, melhores resultados gerarão empregos, consequentemente, resultados negativos aumentarão a taxa de desemprego. Vejamos alguns dados sobre o Brasil, referentes ao ano de 2018, divulgados pelo IBGE. O PIB com 1,69 trilhão de reais. A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, IPCA, com 4,05%, com estimativa para 2019 em 4,11%. A taxa de desemprego em 12,4%, 13 milhões de pessoas. Este trabalho foi desenvolvido por Abérico, Adriano, Francivaldo, Chediael e Rafaela, para obtenção de nota da disciplina Macroeconomia, do curso de Bacharelado em Administração Pública da Universidade Estadual do Maranhão. Saber interpretar indicadores econômicos para investir é fundamental. Eles indicam tendências e mostram a situação da economia no país. Olá, Traders Club! Eu sou a Gabi e vou falar algumas coisas básicas sobre indicadores econômicos. O mercado segue indicadores econômicos porque a análise desses números permite entender detalhadamente a situação atual. Com eles, você tem uma ideia do que pode acontecer no futuro. Alguns índices utilizados são: primeiro, indicadores de nível de atividade, que funcionam como uma fotografia da economia. Os mais conhecidos são a medição do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um período específico e mostra o quanto cresceu a economia. Já a pesquisa de emprego nos diz quantas pessoas estão empregadas ou desempregadas. Segundo, os índices de inflação, que medem a variação de preços dos bens que você consome diariamente. O IPCA é o mais relevante no Brasil. Terceiro, indicadores de fluxo comercial e financeiro, que medem a relação comercial ou financeira de um país com o resto do mundo. Na primeira categoria, temos a medição das nossas importações e exportações. Na outra, os indicadores de dívida externa, que mostram a capacidade de honrar as nossas obrigações em moeda estrangeira. Quarto, as taxas de juros e de câmbio são aquelas que orientam o funcionamento dos nossos mercados de capitais, e elas afetam o seu bolso de várias maneiras. Para quem investe em títulos de dívida ou em ações, o sobe e desce da taxa de juros tem efeitos diretos. Já o câmbio nos permite comparar o valor da nossa moeda em relação ao resto do mundo. Cadastre-se no Traders Club e aprenda mais sobre investimentos. Até mais! Bom, pessoal, vamos aqui analisar instrumentos analíticos de curto prazo, né? Políticas monetária e fiscal. Esse modelo aí, SLM, na realidade, políticas monetárias a ver com a nossa moeda e fiscal com a questão de tributação governamental, né? A questão dos impostos, né? O fisco, né? A questão, então, monetária, liquidez, essa questão de recursos no curto prazo e essas questões fiscais. Bom, tá lá, política monetária, fiscal e cambial, né? Regimes cambiais, fluxo de capitais e esse modelo, né? Bom, a gente vai dar uma olhada rápida, até porque eu não posso concentrar muito num processo mais abrangente, que seria a questão lá do bacharelado para cima. Mas é só ter uma ideia rápida, gente, sucinta, para que vocês tenham esse entendimento, porque complementa a apostila de vocês. Isso aí tem uma matéria complementar que eu não poderia deixar de passar para vocês. Então a gente vai ver o instrumental analítico de médio prazo, a demanda e oferta agregada, vamos ver a relação nesse trade-off, inflação e desemprego, uma curva de Phillips que eu vou falar por cima, também é muito mais abrangente que o curso técnico de vocês, e sobre expectativa de inflação. Bom, também tem como tópico atual as metas de inflação, o déficit e dívida pública, que eu não citei no vídeo inicial da minha fala. Eu peço perdão, porque realmente tem outro processo que, além de você trabalhar o câmbio, o país também pode contrair, através do Fundo Monetário Internacional, valores pelo honrar alguns compromissos e acaba tendo endividamento, né? Endividamento público. E o governo também, como eu já disse para vocês, ele até vende títulos dessa dívida pública, né? Então é um outro indicador também, lá junto com a questão do câmbio,
que é a dívida pública. Bom, ciclo econômico, gente, até falei para vocês aí, ó, essas flutuações de médio prazo na economia, em geral, contidas em uma década. Se a gente for estudar por décadas, a gente pode observar essas oscilações. Por quê? Porque o governo pega uma política em detrimento de outra. De repente, ele está investindo no produto nacional. E aí ele está investindo com tanta força e garra que está aumentando o consumo direitinho, né? E a oferta, inclusive. Mas aí chega naquele ponto que as pessoas, né, as empresas, os empresários, eles precisam produzir mais ainda e com menor preço. Ele tem que abaixar o preço. Aí a tendência de se consumir mais e abaixar o preço, porque a gente sabe que a demanda ela é em função do preço, né? E a fabricação também. Então, só que numa relação inversa, né? A empresa oferta quando o preço está bom, quando o governo joga que o preço pode ser para cima. Ao contrário da demanda, não. Quando sobe o preço demais, a demanda recua. Mas nesse sentido do produto nacional, do produto interno bruto, aí quando acontece de você ter que vender pelo menor preço e está chegando lá no seu ápice produtivo, né? Aquela quantidade máxima, aí você tem que trocar. Aquele exemplo clássico que eu vou repetir aqui, você tem que trocar. Você tem que trocar mão de obra humana por máquinas, né? E aí acontece de dar um problema, porque aí você pega outro indicador que é empregos, né? Os empregos no país, a questão do desemprego é uma ameaça muito constante ao processo macroeconômico. Então, essas oscilações acontecem, né? Uma época tem que agir no produto bruto, outra época tem que agir no controle da inflação, outra época no nível de emprego. Nunca consegue fazer essas 4 alternâncias tripé anterior lá, fiscal, monetário, né? E essa questão toda de incentivo ao produto nacional, essa questão do câmbio, não consegue se fazer esse emprego tá ideal, né? Não consegue fazer tudo isso junto. Então, acaba que engole o outro, dá esse ato, né? Esse processo aí. Então, são oscilações entre alta expansão e baixa contração de atividades, né? Essa diferença que a gente chama de ato entre o nível tendencial do produto potencial e o produto efetivo. Então, o hiato do produto, uma formulazinha básica, né? É o PIB corrente menos o PIB potencial, aquele que deveria ser. Uma noção para que vocês entendam e a gente não passe por isso sem vocês entenderem essa questão do nosso produto interno bruto corrente, nosso produto interno bruto potencial, ou seja, essa questão do que ele tinha condições de ser e o que acaba sendo, em detrimento de outras políticas que o governo tem que aplicar, como a proteção aos empregos, como a proteção à renda nacional, à moeda nacional, né? Como a própria questão dele de tributar, de ele ter o seu processo de cobrança de impostos para que ele subsista, né? Tem os gastos públicos também que entram nesse processo. Bom, vamos aos pouquinho. Aí a gente tem um padrão de negócios do ciclo de produtos, né? Então a gente é justamente mais ou menos isso. Não vou me aprofundar, mas a gente entende que tem aquela época, né? Geralmente é década isso, que você pode analisar essa curva que está lá no ápice, está no pico, né? Há uma tendência evolutiva, lógico, uma tendência a crescimento. Lá no fundo a gente vê vale ou fundo, né? É bacana que a economia é mais de bacharelado, aí vocês têm contas sobre isso, tem fórmulas, vocês entram com processo de analisar isso e tudo mais. Então é um ciclo, né? Que tem o tempo, a tendência, né? O consumo, né? E a questão do pico do produto. Nada mais, nada menos que eu quis mostrar isso para vocês, que há essa sazonalidade. Olha aqui, deu um pico, depois essa tendência baixou, foi cuidar de outras coisas, né? Aí teria que ter os outros indicadores aqui, mas só para ter uma ideia, a gente está trabalhando só o produto, ok? Então vamos lá. Conceitos relativos a esse ciclo, né? Expansões, boom, crescimento acentuado, bem acima da taxa tendencial do PIB, né? Contrações, desaceleração do crescimento, embora a economia esteja se expandindo, o crescimento é menor que a taxa tendencial, porque tem uma taxa, mas aí o crescimento aí vai moldando esse processo. Mas esses termos aqui é para a gente entender quais são esses termos ligados à expansão, que é o boom, a gente fala boom, crescimento acentuado, e a contração, que é essa desaceleração do crescimento, né?
A recessão, quando a economia passou por 2 trimestres consecutivos por crescimento negativo, diz, né, vocês já devem ter ouvido falar aí na TV, nos jornais, né? A economia está tendendo à recessão, se continuar assim vai cair em recessão. Então teve uma recessão mundial aí em 2012, né? É quando essa tendência aí, ó, quando a economia passa por 2 trimestres consecutivos por crescimento negativo, ou seja, decresce. E a depressão, né, é a recessão ruim. Aí a depressão econômica de 1920, por exemplo, no mundo todo aí, fez muita gente quebrar, né? Então, esses entendimentos aí que eu quero que vocês entendam. Ó, expansão é boom, crescimento acentuado, bem acima da taxa tendencial, falando sobre o produto interno bruto, né? Sobre produção nacional. Contração, eu quero que vocês decorem o que é desaceleração do crescimento, né? A economia pode até estar se expandindo, mas o crescimento é menor que a taxa, aquela tendência que eu mostrei nessa curva aqui atrás, ó, né? Então ela se modifica, né? Tem também a recessão, que é quando a economia, gravem, né? Vamos falar isso aí no plantão, quando a economia passou por 2 trimestres consecutivos por crescimento negativo. E depressão só a palavra já entrega para vocês, né? O cidadão em depressão é aquele que só tem pensamento negativo. A depressão na economia é uma coisa ruim. É mais ou menos isso aí. Então, aqui que tem um quadro aqui, ó, que na realidade eu não vou especificar muito, mas só para a gente ter uma ideia dessas coisas procíclicas, né? Olha lá, ó, grande conformidade com o ciclo, baixa conformidade com o ciclo, contracíclica, ainda voltando lá naquelas curvas, né? A gente está analisando essas tendências aqui do padrão, só para ter uma ideia. E a cíclica? Então, produção agregada, baixa conformidade, produção de não duráveis, estoque de bens acabados, né? A cíclica, exportações, geralmente para os Estados Unidos, que é um grande importador nacional, é um grande importador nosso, né? Produção setorial, olha lá, ó, dentro da baixa inconformidade com o ciclo, existe a produção das agrícolas e dos recursos naturais. Produção dos produtos agrícolas e dos recursos naturais. Contracíclica, né? Ela já é o estoque de insumos de produção. Continuando a cíclica exportações. Lucro dos negócios, preço dos agrícolas, dos produtos agrícolas e dos recursos naturais. Uma contracíclica é a taxa de desemprego. Tá vendo? Ela já afeta esse processo. Agregados monetários, taxa de juros de longo prazo, está lá com baixa conformidade com o ciclo. Já a contracíclica são as falências. Aí já contradiz isso, né? E nível de preços. Bom, só uma ideia, é uma matéria que se eu for alongar mais, vira bacharelado e até pós-bacharelado, até especialização. Então é só para vocês terem uma ideia, tá, moçada? Eu não vou cobrar tão sucintamente de vocês, não. Mas a gente tem que ter essa ideia só para vocês entendam os outros que a gente vai olhar mais para frente. Bom, paradigma Frisch-Slutsk é o seguinte, a gente tem um impulso, né? Na macroeconomia a gente tem um impulso, aquele input mesmo, né? Como se fosse uma teoria de sistemas, input, output do outro lado e no meio a transformação. Ó, um impulso, um mecanismo de propagação e um ciclo desses negócios. Não, impulso geralmente é um choque fiscal, um choque monetário, uma mudança no consumo e investimento, um choque tecnológico, um choque na estrutura financeira, um choque nos termos de troca, né? Qual que é o mais importante aí? Não sei, depende da época. Mecanismo de propagação, como os planejadores econômicos devem agir, já que não podem controlar esse impulso. Esse impulso, geralmente, ele é até natural, é cíclico, né? De uma era, né? Acontece por si conforme o caminhar da roda econômica. Ó, termo legal, né? Roda econômica. Nós já vimos mão invisível do Estado, mão invisível do mercado, né? Da economia, uns falam, né? Que é coisa keynesiana. E agora a gente está vendo esse negócio de mecanismo de propagação, né? A roda da economia. Então, o ciclo de negócio, ó, os economistas concordam com a formação do ciclo, né? Concordam quanto à forma do ciclo. Mas eles agem. Uma visão keynesiana desse processo é que ciclos de negócio são um sinal de que o mercado não está conseguindo funcionar, ou que não funciona. A visão keynesiana é que não deve haver esse ciclo, deve ser uma permanente, né? Uma coisa equilibrada. Já a visão liberal, esse ciclo de negócio são a resposta eficiente do mercado a choques que afetaram a economia. Aí chega na visão, né, do Smith, do Adam, né? Porque essa é a mão do mercado.
que inclusive é a capa nossa lá atrás. É a nossa capa, né? Vocês devem ter percebido que eu fiz questão de colocar aqui atrás, ó, né? Olha lá, ó, tá um cidadão lá como se fosse aquele negócio de boneco de ventríloco, aquele de bonecos lá que são as marionetes lá embaixo, né? Mas a verdade que existe é isso mesmo, né? A questão passa por essa condução realmente. E essa condução realmente ela é feita com essa propriedade de mudar as nuances, né? Porque senão pode cair em processo recessionário, né? A recessão em si. Ou seja, o governo tem que ficar esperto. O Ministério da Economia é um dos órgãos mais importantes de qualquer governo. Então vamos aí alguns conceitos introdutórios, né? Bom, macroeconomia trata da avaliação da economia como um todo. Então já é essa parte, né? A microeconomia se prende à formação de preço, demanda e oferta, essas coisas, né? Agora quando analisa renda, produto nacional, investimento, poupança, consumo, nível geral de preços, né? Que é a parte de análise. E dos agregados econômicos como emprego, desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balanço de pagamentos, taxa de câmbio. Então, olha o cíclico aqui, ó, a coisa que ela vai analisando, faz uma determinação desses agregados econômicos e olha o comportamento. E assim ela vai atuando. Essa é como se fosse um ciclo PDCA, planejar, dirigir, controlar e organizar, lá atrás que nós vimos, né, lá na questão pouco após faiolismo, porque aí ele tem que se planejar, o governo tem que tratar estratégias para conseguir que tudo isso aí fique num nível que não afete o outro. Então, um vai afetando o outro, é lógico, isso é natural, mas tem que ser solucionado. Então, macroeconomia, grandes agregados, negligencia o comportamento das unidades econômicas individuais. Então, a gente mexe com coisa maior, né? A macroeconomia, eu não, né? Nós não, a macroeconomia. Permite estabelecer relações entre os agregados e melhor compreensão das interações entre eles. Exemplo, entre os mercados de bens e serviços, de trabalho e de ativos financeiros e não financeiros. Ativo financeiro é aquele ligado à moeda, então não financeiro é aquela coisa intangível ligada a despesas operacionais, patentes, etc. E tal. Observação, não há conflito entre macro e micro, tá, gente? Mas enfoques diferentes. Conforme a gente viu lá anterior, o enfoque é lá na formação de preço e esse aqui é nas questões ligadas ao social, à ação governamental, vamos dizer assim, se assim eu posso dizer, né? Acredito que sim. Então, macroeconomia, tem a teoria macroeconômica, que ela vê a questão do desemprego, a estabilização do nível geral de preços, né? Então, são questões, na teoria macroeconômica, questões de curto prazo. É o foco disso aqui que a gente está olhando, tá? E tem a teoria do desenvolvimento econômico, aí já é outra coisa, é uma questão de longo prazo, não é foco da nossa disciplina, do que aqui. Então, a de cima, a macroeconômica, é a questão do desemprego, estabilização do nível geral de preço, etc., né? Todos aqueles indicadores que eu falei, né? Produto interno bruto, né? IPCA, o índice de preço ao consumidor, cesta básica, poupança popular, as aplicações fiscais, etc. Já a teoria do desenvolvimento econômico, ela vê o progresso tecnológico e a política industrial. Aí ela é mais no longo prazo. Não é isso, mas é só para que vocês entendam, tá? Vocês vão ver isso nos seus cursos de bacharelado, com certeza. Bom, metas de política macroeconômica, né? Alto nível de emprego. A política macroeconômica, ela quer o alto nível de emprego. A estabilidade de preços, que é o combate à inflação, né? Estabilidade. O balanço de pagamentos equilibrado. E as políticas de estabilização, tá? Então, isso aí é bom decorar, viu, gente? Sublinhem, né? Quem estiver assistindo aí, anota aí. Alto nível de emprego, estabilidade de preço, balanço de pagamentos equilibrado e políticas de estabilização. Aí eu faço essa coisa da intervenção do governo na economia, o tripé das políticas econômicas, que eu falei lá atrás na introdução a isso aqui, que é a política monetária. Nós vimos naquela apostila de economia básica que eu fiz download para vocês no começo do bimestre anterior. É a política monetária, o Banco Central altera a taxa de juros por meio da compra ou venda de moeda nacional. A política fiscal, né, que é o governo altera o valor e a quantidade dos impostos, taxas e contribuições, além disso, ela altera seus gastos próprios, como funcionalismo, público, obras, etc. Né? Com isso, o governo muda a renda que as pessoas possuem para gastar.
além de incentivar a produção de bens e serviços da economia. E a política cambial. O Banco Central, o Bacen, altera a taxa de câmbio através da compra ou da venda de moeda estrangeira. Então, nesse processo, quando está desvalorizado, ele vai lá e, né, ele compra para reter isso. Ou vice-versa. Então, depende do momento, da nuance. Sendo assim, o Banco Central pode tornar os produtos exportados e importados mais caros ou mais baratos, incentivando até, né, mais ou menos a produção nacional. Além disso, ele pode tornar os empréstimos estrangeiros mais baratos ou não. Depende, né, da priori que o momento exigir. Se os produtos estão abatendo o nosso produto nacional, ele vai fazer tornar mais difícil, né, e não mais baratos. Então, o Banco Central altera essa taxa de câmbio através da compra ou a venda de moeda estrangeira. Ok? Então, vamos lá, vamos seguindo. Bom, instrumentos disponíveis, né? Aqui a gente tem uma coluna que é anti-inflacionárias, maior crescimento, melhor distribuição de renda. Controle de suas despesas, política de gastos, a diminuição desse gasto ou aumento dos gastos, né? Maior crescimento. Então, para vocês entenderem, né? Eu tenho como instrumento aqui as medidas anti-inflacionárias, maior crescimento ou melhor distribuição de renda. Tá? Controle de sua despesa do governo anti-inflacionários é diminuir os gastos. Para maior crescimento é aumento desses gastos. Né? Para crescer o governo tem que gastar. Para não inflacionar tem que diminuir esse gasto. E para melhor distribuição de renda tem que gastar em setores e regiões mais atrasados. Né? Por exemplo, arrecadação de tributos, política tributária do governo. Né? Com medida anti-inflacionária tem que aumentar a carga. Mas para maior crescimento tem que diminuir, porque senão as empresas não crescem. Né? Com algo, os impostos se refletem em tudo, até na produção, no custo da matéria-prima, no custo dos insumos. Então as pessoas não vão produzir e com isso não vai haver crescimento. Então, e melhor distribuição de renda são impostos progressivos, aquela coisa de estar escalonado de acordo com o tempo, né? É uma questão até mais abrangente. E o resultado, então, de medidas anti-inflacionárias inibe consumo e investimento. Quando você toma medidas anti-inflacionárias, com medo da moeda desvalorizar, você inibe consumo e investimento. Com relação ao maior crescimento, estimula consumo e investimento, se você optar por ela. E melhor distribuição de renda em todo mundo é benefício a grupos menos favorecidos. Professor, aí chega na questão dos menos favorecidos nas políticas voltadas ao social. Quiçá os governos fizessem isso. Né? Estão vendo lá agora o que acontece com o Enem que está sendo... eles estão mantendo a política do Enem. Esse governo não está pensando nas pessoas menos favorecidas. Porque tem gente que tem internet, computador, elas vão ter na casa deles e tal. Mas tem pessoas, né, que não tem isso. Está correndo para o fundo do quintal, subindo em morro para tentar pegar sinal. E aí chove, tem que correr para dentro, tá pegando sinal do vizinho. E de repente é o vizinho falando alto. Então tem estudantes e isso aí Nossa, a hora que a gente até assistiu uma matéria sobre isso, deixa a gente muito triste, né? Então essa melhor distribuição de renda tinha que ser, mas tem governos que fazem isso, outros já vêm e deixam de fazer isso, acham que é uma coisa muito comum, muito socialista, enfim, né? Até na política dos nossos chefes aí, há essa bipolaridade, uma hora tá de um jeito, outra hora tá do outro, mas quem se dana é o próprio eleitor. No caso desse Enem aí fica claro que muita gente não tem como assistir aula à distância, né? Bom, tá difícil até para vocês também, muitos aí, né, por causa de internet, essa coisa no bairro, estruturalmente falando, né, no seu bairro, na sua região que você vive. Então, metas de política macroeconômica, estabilidade de preço, inflação, aumento contínuo e generalizado no nível geral de preço. Se a demanda está correndo lá atrás, está querendo, está buscando, tem alta renda nacional, aí o que o mercado faz? Aumenta o preço, as pessoas continuam comprando, aí gera inflação. Então acarreta distorções na inflação, principalmente sobre distribuição de renda, expectativas da sociedade, balanço de pagamentos. Né? Para quem não tem uma renda boa, para quem está lá embaixo na sociedade, isso aí é um caos, é uma ruína. Né? Para o país é horrível isso. Bom, objetivos da política macroeconômica e conflitos. Os objetivos não são independentes, podendo ser conflitantes. Que eu falei lá no vídeo de introdução, métodos de redução do desemprego e estabilidade de preço com aumento de compras. Então, reduz o desemprego aproximando do pleno emprego, com aumento de compras. Né? Os recursos tentam escassear, provocando aumento dos custos de produção, podendo aumentar a inflação, exceto quando estiver ocorrendo significativo aumento de produtividade. Vocês percebem que estimulando um,
acaba atrapalhando o outro. Então tem que haver o equilíbrio. Novamente estou explicando isso para vocês, sublinhem. Vamos lá, objetivos da política macroeconômica e conflito. O administrador público, né, o policymaker, tem de fazer escolhas quando a ênfase é ser dada a diferentes objetivos. Cada combinação afeta diferentes grupos na sociedade de diferentes maneiras. E qualquer escolha estará sujeita à objeção política pelos representantes dos grupos para os quais a escolha é pior. Ok? Estrutura de análise macroeconômica é uma coisa mais abrangente assim, né? Mas é bom vocês saberem também. Nós temos a parte real da economia e a parte monetária da economia. A parte real é o mercado de bens e serviços e o mercado de trabalho. E a parte monetária é o mercado financeiro, monetário de títulos e mercado de divisas. Quais são as variáveis determinadas da parte real da economia? O produto... Perdão. Engasguei. Produto Nacional Nível Geral de Preços, né? PNG, PP, o PCA, né? E o nível de emprego e salários nominais são as variações determinadas da parte real da economia. E as variações determinadas da parte monetária da economia, taxa de juros, estoque de moeda, taxa de câmbio. Vamos falar sobre o fluxo circular da renda, né? Essa coisa aqui de oferta de bens e serviços. Ó. A gente vê o seguinte, né? Que nós temos ali um estoque de capital, demanda por capital e investimento. Aí as firmas têm essa demanda por trabalho. E tudo isso é cíclico. Ó. Vai gerando o quê? Mercado de bens e serviços, onde são negociados preços e quantidade de bens ou serviços. Esses são os principais mercados da economia. Aí tem a demanda por esses bens e serviços que chegam às famílias. E essas as quais também há uma oferta de trabalho em causa isso. E uma oferta de capital ou poupança. E automaticamente pode haver uma riqueza acumulada. Se o total do que você tem como renda for o custo que você tem familiar, você vai ter uma poupança e automaticamente riqueza acumulada. O mercado de trabalho está aqui no centro. Ó. Ele tem demanda de oferta por parte das firmas e oferta de trabalho por parte das famílias. As famílias ofertam mão de obra de trabalho e as firmas demandam por trabalho. Né? Mercado de trabalho, então, onde são negociados os salários e a quantidade de trabalho que será empregado. É uma roda cíclica. E o mercado financeiro de capitais, né, são onde são negociados recursos a serem emprestados para financiar a expansão da capacidade produtiva das firmas. Ó o moneyzinho aqui, né? Então, ó, é cíclico, né? Firmas demandando por trabalho, famílias ofertando trabalho, né? E o mercado sendo girado. Então, tem que olhar pelo produto nacional, tem que olhar pelo nível de desemprego dessas pessoas, tem que olhar pela questão da nossa moeda, tem que olhar pela questão do próprio processo inflacionário e do câmbio, né? E do que o governo nos cobra, que é a sua política fiscal. Aí as relações macroeconômicas, quanto aos fluxos de pagamentos, né? Nós temos lá, ó, entrada, né, de produtos estrangeiros no mercado nacional e os brasileiros, né, contra-atacam com mandar produtos para o exterior. Então, esse é o tal balanço de pagamento, a compra de bens e serviços. A compra de bens e serviços gera impostos, né, esses impostos geram salários e lucros para as firmas e para o governo. Mas aí tem que ter a questão desse balanço com relação ao salário, aluguéis, lucros e dividendos nessa relação de comércio exterior. Então, o Brasil também, além de olhar para o mercado interno, ele tem que olhar as relações que ele tem lá de fora, com o mundo exterior. Tá? Portanto, o valor agregado da produção de bens e serviços finais é igual ao valor agregado das rendas geradas no processo produtivo de bens e serviços, salários, lucros, juros e aluguéis, que por sua vez é equivalente ao valor agregado das despesas na aquisição de bens e serviços finais para fins de consumo, gasto do governo, investimento produtivo, exportação e menos importações. Se pudesse fazer a fórmula aqui, ó, a fórmula é justamente isso aqui, ó. Y é igual, né? Consumo mais investimento, né? Mais exportação, mais consumo, mais gastos do governo, mais investimento produtivo, mais a exportação, menos a importação, né? Tranquilo isso, ó. Y, se eu fosse chamar o valor agregado, né? Seria então igual ao consumo, mais o investimento produtivo, mais os gastos do governo, mais a exportação e menos a exportação. É isso, simplesinho.
Principais variáveis macroeconômicas, né? Então vamos lá, PIB, nós já falamos que é o produto interno bruto, correspondente ao valor dos bens e serviços finais produzidos em economia durante determinado produto. PNB, produto nacional bruto, corresponde ao valor dos bens e serviços finais produzidos e que pertencem aos agentes econômicos nacionais, né? PNB é igual, então, PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Entenderam isso? O PNB é o produto nacional bruto. A gente só quer saber o que é daqui de dentro. Então, para extrair o PNB, eu tenho que pegar o PIB, que é o nosso produto interno bruto, que corresponde ao valor dos bens e serviços finais produzidos em economia durante um determinado período. Se foram exportados para fora, não importa. O PIB é tudo, né? E aí o PNB é só os valores daqui, aos agentes econômicos nacionais. Então, para extrair o produto nacional bruto, é o PIB, é o produto interno bruto, né? Total, menos a renda líquida enviada ao exterior. Aí você apura só o produto nacional bruto, né? Que é isso que tem que ser incentivado até, que eu falo no vídeo inicial, produto nacional. Então, PIB versus produto nacional bruto é só para a gente ter um paralelo, né? E a gente vê aí que eles crescem aí mais ou menos escalonados, né? Mas não vamos nos ater muito a isso não, que tá além do que é necessário para vocês. O deflator implícito do PIB, produto interno bruto, por exemplo, produto interno bruto, fornece informações sobre o preço médio do produto agregado, ou seja, de bens e serviços finais produzidos na economia. A inflação é medida pela variação desse deflator. Aí tem um processo aí também que eu vou pular, que está bem mais à frente do que vocês necessitam. E o PIB nominal versus o real. Tem o produto interno bruto, que o valor do produto é agregado expresso em valores correntes, que é o PIB nominal. E o real, o valor do produto agregado expresso em preços constantes. Tá? PIB real é igual ao PIB nominal dividido por esse deflator. Então, para vocês entenderem, o produto interno bruto nominal é esse valor dele agregado expresso em valores correntes. Já o real é expresso em preços constantes. Um é de constante e outro é os preços correntes, os que estão sendo produzidos, ou até da média, né? Ok, PIB nominal versus real também não acho necessário estar passando, é só para vocês terem uma ideia que eles são convergentes também, né? São duas grandezas a vocês conhecerem só, mas não vamos aprofundar. Índice de preço ao consumidor, isso é bom, o IPC. Mede o quê? O preço médio do consumo, ou seja, o custo de vida, né? A inflação é medida pela variação do índice de preços. Então, o que o governo faz? Ele vai lá, faz uma somatória de toda a cesta básica, de tudo que você precisa para a sua, por exemplo, alimentação, divide, traz aquela média, e aí é o índice de preço ao consumidor, né? Quando você vê os preços que estão sendo praticados. E aí tem que agir também, da mesma forma. Bom, IPC e FIPE, né? Não precisamos, Federação Interna dos Preços, essa questão de ficar mais abrangente não. É para vocês conhecer, volta aqui, isso aqui eu tenho que cobrar de vocês. Índice de preço ao consumidor, IPC, médio preço médio do consumo, ou seja, o custo de vida, e a inflação, que é medida pela variação desse índice de preço, né? Porque vai acarretar em perda monetária. Desemprego, a outra nuance que a gente não pode deixar de ver, né? A força de trabalho igual a empregados, mas desempregados. A taxa de desemprego é a razão entre o número de desempregados e a força de trabalho. Você pega o número de desempregados e divide pela força de trabalho que existe no país. O que é estar desempregado, né? Desemprego aberto, tem o desemprego oculto, que é aquela pessoa que está ali só nos bicos, ou por desalento, que é a pessoa que perde as oportunidades, ou por trabalho precário, que a pessoa não se especializou. Então, desemprego é uma nuance que está, né, dentro desses indicadores, vocês têm que conhecer, né? Que tem que ser, a mão do Estado tem que agir. Desemprego aberto no Brasil, IBGE, a gente vê de setembro de 2005 a dezembro de 2006, que é essa questão mesmo de não ter alternativas de emprego para as pessoas e renda. Então, houve uma diminuição em 2006, né? Teve surtos em dezembro de 2005, teve um pico lá, o desemprego aberto, lá em julho de 2006, aí depois caiu aqui para dezembro de 2006, deu uma melhoradinha. Geralmente final de ano, né? Aí tem os empregos temporários, tem essa coisa. Bom, gente, vou ficar por aqui, né? Vou ficar por aqui, a gente encontra lá no plantão. Eu quis levar para vocês conhecimentos macroeconômicos, além até da matéria.
mas eu vou ter que fazer isso em aula 1, 2 e a próxima vai ser aula 3. Que a gente vai ver um outro processo mais ligado a esses indicadores, né? Tudo para que você tenha um enlace dentro da sua matéria, disciplina microeconomia, entendendo a macroeconomia. Até o nosso plantão, com perguntas avaliativas, estaremos juntos, né? Com certeza, com certeza. Um abraço em todos vocês, fiquem com Deus. Espero bastante, né, interação de vocês lá no plantão.